motivos, dentre elas a tão aguardada chuva, não é mesmo? Quantos dias, mais de 160 dias aguardando a chuva, clamando a Deus, e às vezes quando ela vem, como tem vindo para nós aqui agora, a gente só agradece a Deus, ou graças a Deus, mas às vezes nós não ficamos de joelhos, com o coração contrito, ali realmente agradecendo a Deus por essa chuva boa, né? Sem a chuva, o que seria de nós, o que seria dos agricultores, se não houvesse a chuva para que eles pudessem plantar, colher, para que nós pudéssemos ter o alimento em nossas mesas no dia a dia, não é mesmo? Assim como estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por permitir que nessa manhã de sábado pudéssemos estar aqui dentro do teu santo templo para juntos louvarmos e agradecer o teu santo nome. Agradecemos primeiramente pelas bênçãos derramadas esses dias em nossas vidas. Estamos falando da chuva que o Senhor tem mandado para nós. Agradecemos também pela oportunidade de estar aqui agradecendo e louvando ao Criador do Universo pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Neste momento, a tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender as suas sagradas Escrituras e que elas possam ficar caladas em nossas mentes e em nossos corações. Que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 10 para que nós possamos entender. Salmos capítulo 6, do 1 ao 10. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão. Aqui vem dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama molho, o meu leito com lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa dos meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ó Senhor, já ouviu a minha súplica. Ó Senhor, aceita a minha oração. Envergonham-se e perturbam-se todos os meus inimigos. Tomem-me atrás e envergonhem-se no momento. O sermão dessa manhã, posso dizer, a súplica de um justo. Ao longo da sua vida como cristão, na sua corrida cristã, uma caminhada celestial, quantas vezes você tem suplicado a Deus? Quantas vezes suas súplicas foram atendidas? Por isso Jesus sempre diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito obrigado, irmã. E aqui nós vemos a súplica de um ungido de Deus, um rei de Israel. Já nesse momento, nesse período, nós percebemos aqui, quando nós lemos as linhas das Sagradas Escrituras, que a nação israelense já estava sendo perseguida pelas pessoas ao redor. Não é agora, mas uma vida inteira. E por que isso tem acontecido? Porque em Êxodo capítulo 4, Jesus diz: meus filhos, Deus levantou uma nação para levar a mensagem para todo o
do planeta Terra. Desde então inicia-se esse conflito ali naquela região e se estendeu até os dias de hoje. Nós estudamos a Bíblia, nós percebemos como os profetas no passado lutaram para que o povo israelense, a nação judaica, os reis de Israel se mantivessem firmes aos princípios bíblicos. E era tão fácil quando nós lemos todo o capítulo 26 de Levíticos, todo o capítulo 28 de Deuteronômio, e ali estão as bênçãos decorrentes das pessoas que procuram fazer a vontade de Deus. Mas ali também, nesses dois capítulos 26 e 28, estão todas as maldições para aquelas pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não fazem. E ali a Bíblia também menciona que um está lá com 10 não está lá com 1000 e vencerá. Porque a luta nessa terra não é nossa, é de Deus. E nós somos filhos de Deus, e Deus luta por nós, assim como os pais lutam pelos filhos quando eles nascem, ainda são recém-nascidos. E é uma batalha diária, é uma luta diária dos pais, educando aquelas crianças, os filhos, nos caminhos de Deus. Chega o momento de levá-los para a escola, e levam e buscam todos os dias, educando os filhos. E aqui nós percebemos, Salmo 6, de 1 a 10, de um rei sanguinário, que Deus escolheu, Deus determinou que seria rei de Israel, porque o profeta foi até a família de Davi, e o profeta, estando lá, nós conhecemos a história. Os homens que ele esperavam que fosse ser ungido como rei de Israel não era, e o que ele menos esperava, mais fraquinho, franzinho, o mais novo dos irmãos, é esse que Deus diz: esse é meu escolhido, esse será o rei de Israel. E baseado nisso, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã de sábado, somos escolhidos de Deus. Ellen White fala que o mais fraco filho de Deus, o inimigo não tem poder algum sobre ele. É bem provável que o Salmo 6 foi escrito por Davi. Após uma noite sem dormir, parece que Davi estava passando por um momento difícil em sua vida e sentia que havia uma conexão entre o seu sofrimento e o pecado que ele cometera. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz: não existe um justo sequer. Mas nós, como cristãos, enquanto vivermos nessa terra, não seremos santos e nem perfeitos, mas a Bíblia diz: buscai a santidade, porque Deus diz que Ele é o quê? Ele é santo. Buscai a perfeição, porque Deus é o quê? Perfeito. E nisso, ao longo dos nossos dias, estudando a palavra de Deus, fazendo os cultos, educando nossos filhos e netos, aos poucos nós estamos sendo moldados ao caráter, à semelhança de Deus, pois nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ele tinha sido humilhado por aquilo que ele considerava ser um castigo de Deus, e às vezes nós, como cristãos, pecamos, erramos. Às vezes é um erro simples, mas às vezes nós vivenciamos na prática de pecados conhecidos, e inúmeras vezes a família não sabe, a igreja não sabe, mas Deus sabe. Os anjos relatores relatam sistematicamente aquilo que nós cometemos, mas às vezes nós precisamos chorar quando nós sentimos que nós pecamos sem querer. Nós choramos de arrependimento e buscamos a Deus com o coração contrito, na esperança de que Deus perdoe. E aqui no versículo de 1 a 3 vem um recurso de Davi. Observe que Davi não nega que ele merece a repreensão de Deus. E nós sabemos que quando cometemos algum tipo de erro, das quais nós sabíamos que não deveríamos cometer, mas nós cometemos, nós pressentimos que uma voz está trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, dizendo que nós cometemos erros, que nós precisamos se arrepender, que nós precisamos buscar a Jesus e estar conectado com o Criador do Universo. Ele pede que não seja com a ira de Deus. Davi
sabia que a ira de Deus não era para ser tomada de ânimo leve, nem poderia ser resistida. Te pergunto, será que aqueles que cometem crimes, os criminosos, em nossa sociedade, pedem justiça ou pedem misericórdia no tribunal? Estando diante do tribunal, advogado de acusação, advogado de defesa, o promotor está ali, ele cometeu um erro, e ele sabe que não deveria ter cometido aquele erro. Ele vai pedir o quê? Justiça pelo erro que ele cometeu, ou ele vai pedir a misericórdia? Ele quer ser preso? É claro que não. Algumas pessoas premeditam crimes, eles cometem crimes, sabendo que estão cometendo, mas tem muito dinheiro, então eles vão em busca dos melhores advogados, para que eles possam ser defendidos e que eles não sejam crucificados ou condenados por aquilo que eles cometeram. Nenhum de nós aqui será capaz de resistir à ira de Deus quando Cristo voltar. O grande conflito diz que algumas pessoas pedirão para que as rochas caiam sobre eles. Moisés, quando desceu, após 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, as pessoas pediram que ele revestisse a sua cabeça com um pano, porque a glória de Deus refletia em Moisés daquelas pessoas, e naquele momento eles não podiam olhar cara a cara para Moisés. Não é nem Deus, é Moisés. Imagine nesse calor abrasador da Baixada Peruana, de lá em Vargas Grande, e um dia desses em especial, você olha para o céu com toda a sua força. Você consegue olhar? Você já esteve ao lado de um soldador, aquele que está soldando 2 ferros? Então ele está soldando. Se você olhar fixamente para aquela solda, você perderá o quê? A visão. Exatamente. Não estamos falando da glória de Deus, estamos falando para a solda. Imagine se vocês, quando o Rei do Universo vier, e nenhum de nós será capaz de resistir. Clamaremos que as rochas, que as montanhas caiam sobre nós. Se nós sabemos que ao longo de uma vida cristã, ao longo de uma corrida cristã, rumo à Canaã celestial, por um motivo ou outro nós desviamos, às vezes pode acontecer que em meio a essa caminhada ou essa corrida, nós tropeçamos, caímos, estamos prontos para continuar, porque estamos agarrados nas mãos daquele que criou o universo, aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós por um tempo, e quando nasceu Deus, ali no Monte das Oliveiras, ele disse: voltarei e vos levarei, mas existe um porém, para isso eu preciso estar preparado. E aqui a Bíblia falando da angústia de Davi, do versículo 4 ao versículo 7. Davi teve um sentimento do desagrado de Deus e sentia uma distância entre ele e Deus. E ele clamava para que Deus voltasse para ele. Nós clamamos quantas vezes para Deus voltar para nós? É quando nós estamos num momento de dificuldade, é quando nós estamos passando necessidade, é quando nós cometemos um tipo de erro, um tipo de pecado, das quais nós não queremos que ninguém saiba, que a família não saiba, porque eu sei que se eles souberem descobrir esse erro, esse pecado que eu cometi, talvez mudará a trajetória da minha vida para o resto da vida. Uma traição. Quando você namora alguém, você respeita esse alguém, você respeitar, mas chega um momento que, se houver uma traição, por mais que sejam namorados, a situação já fica difícil. Imagine se vocês casados, quando existe uma traição. Se a minha família, se a minha esposa, se eu cometo isso e a minha esposa saiba, eu entendo que implicará em muitas coisas: separação, divisão de bens, filhos contra a minha pessoa. É isso que pode acontecer, e muitas das vezes nós levamos esse pecado para o resto da vida, e os nossos ombros, no momento que parece estar pesado demais,
O medo da consequência, mas é preciso que haja as consequências. Conheço pessoas políticas que conseguiram fortuna de forma irregular. Antes de entrar na política, era na igreja, da nossa igreja. Não estão na política mais, mas ganharam bom dinheiro, investiram esse dinheiro que ganharam de uma forma errada. E ela sabe que ela vem para a igreja e quer ser abençoada, mas a cabeça dela está maquerando que a forma como ela está vivendo é de uma forma errada. Aí vem a história de Zaqueu, que Zaqueu devolveu 4 vezes mais, porque ele roubou, ele defraudou. E houve um momento na vida de Zaqueu, pequeno Zaqueu, ele subiu no sicômoro para ver Jesus passar. E quando Jesus passa, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça, porque hoje chegou a salvação na sua casa. Ali ele entendeu e mudou a sua vida. Agora nós temos o rei Davi, um homem mais seminário. Por isso que a White diz que ele não poderia construir o templo, ele derramou muito sangue. Mas Jesus é da linhagem de Davi. Davi tornou o homem segundo o coração de Deus a partir do momento que ele cometeu o erro de ter matado um homem que não era do povo de Deus, mas estava entre os 10 principais escudeiros de Davi, Urias, o Eteu, o Etita. Urias estava entre os 10 homens principais de confiança total de Davi. Não era do agrado de Deus, mas quando no princípio eles pediram para que o profeta Samuel elegesse um rei, e Deus não queria, mas Deus então fez a vontade do povo, que o rei seria o próprio Deus. E quando então eles elegem o novo rei, e a Bíblia adverte que com eles viriam todos aqueles pecados, os erros que aquelas pessoas pagãs cometiam. E ano passado, tempos mais tarde, o próprio Davi teve que eliminar 6 grandes reinos. Por isso a estrela de Davi tem 6 pontas, representando. Conquistou 6 grandes reinos. E houve reinos que deveriam ser destruídos por completo. Homens, mulheres, crianças e animais. A maldade daquelas pessoas havia subido até o trono de Deus, até o coração de Deus. E Deus sabia que não tinha como ter reversão. E tem pessoas que dizem que se Deus é Deus, um Deus de amor, por que mandou matar aquelas pessoas no passado? Hoje em dia para nós é muito mais fácil você criticar. Vou citar um jeito fácil. Vou citar o futebol. Se você está assistindo uma partida de futebol, tem um narrador, eles estão narrando o jogo, e o jogador comete um erro, e eles criticam, e eles detonam. Mas é mais fácil criticar do que estar no campo, jogando, e pode cometer erros. Mas é mais fácil eu criticar de fora e dizer que poderia ser de uma forma diferente, porque eu estou de fora e tenho uma visão total do jogo, porque as câmeras me mostram, mas o jogador não tem essa visão lá embaixo do campo de futebol. E aqui Davi teve um sentido de desagrado. Ele estava cansado de seus gemidos, ele estava nadando em um leito de lágrimas, ele estava com o coração apertado, mesmo sabendo que os anjos de Deus estavam ao redor. Houve um momento na história de Israel, séculos mais tarde, aproximadamente em 1960, 66, alguma coisa assim, 1964. Os países ali vizinhos de Israel queriam eliminar Israel da face da terra. Rússia, os países aliados estavam prontos para atacar. Israel se preparou, e antes que aqueles aviões decolassem, onde eles estavam para vir atacar Israel, eles foram atacados por Israel e foram eliminados antes que eles pudessem decolar. Houve um outro momento na história de Israel, que é chamado hoje a batalha, guerra dos 6 dias. Basta entrar na internet para vocês entenderem a forma como Deus, os anjos,
no YouTube, no Google você encontra, que eles disseram, quando eles já adentraram o solo israelense, para atacar Israel, os relatos mencionam que, isso é agora, atuais, de 1960, 62 aproximadamente, eles já haviam adentrado, largaram todos os seus equipamentos de guerra de última geração da época e fugiram, como se houvesse visto fantasmas. E agora estou falando de Davi, o segundo rei de Israel. Na época já não era diferente, mas ali, Levíticos 26, capítulos, versículos 7 e 8, fala que é Deus que lutaria pelo seu povo. Nós conhecemos a trajetória de Josué e Juízes, e quando Gideão, com 300 homens, a Bíblia menciona que a maré do mar estava ali, prestes a atacar Israel, mas simplesmente 300 homens destruiu todos aqueles que vinham. A Bíblia chama como gafanhotos para destruir Israel. Há 6 anos Israel estava lutando, tudo que eles plantavam, quando estava prestes a colher, eles vinham e tomavam tudo. Mas eles precisavam se livrar, então Deus levantou um homem. E ao longo da história, até os dias de hoje, Deus tem levantado homens e mulheres que lutam pelo seu povo. Pergunta: quando foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Quando eu digo chorar, quando a Cristo está mencionando chorar, é que você se arrependeu profundamente por aquilo que cometeu e você não quer cometer mais. Por isso, a Bíblia menciona: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis todavia. Porventura, caso vier a pecar, um advogado temos para com o Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo. O pecado traz tristeza e dor para a pessoa cuja consciência está enraizada no amor de Deus. Na lição que era mencionada de pessoas que haviam se afastado da igreja, muitas estão se afastando, mas o coração dela ainda está enraizado com Deus. Ela sabe, ela está fora, ela pode até ter sido batizada numa outra igreja, irmã, mas ela conhece os princípios e os valores da igreja adventista do sétimo dia. E aqui no versículo 8 ao versículo 10, já estamos quase concluindo a confiança de Davi. Apesar dos apesares, como nós mesmo dizemos, ele tinha confiança em Deus, mesmo estando em meio, andando na sombra da morte, como os Salmos mencionam. Às vezes você está passando dificuldades financeiras, às vezes é um problema familiar, e você busca Deus, sabendo que Deus estaria ao seu lado o tempo todo. Há uma mudança no tom do Salmo, do desespero, a esperança, da angústia, a confiança. E meio a tudo isso, desespero, angústia, quando o povo voltou do cativeiro, o livro de Esdras e Neemias menciona, quando eles voltaram, as pessoas, os países vizinhos queriam que eles reconstruíssem as muralhas e muito menos o templo, porque eles conheciam quem era o Deus de Israel. E mesmo estando na Babilônia, junto aos rios de Babilônia, existe até uma música que quando eu era criança eu acreditava seria uma música mundana, mas era um trio que cantava quando ainda eu era criança, e eles tiraram das Sagradas Escrituras, junto ao rio de Babilônia. E eles relembravam do período que eles viviam, Deus dizia, mas eles estavam ali agora na Babilônia, cativeiros, porque eles deixaram Deus de lado. E nós temos uma última oportunidade agora de fazer a vontade de Deus. As profecias indicam que Jesus está voltando. É guerra no Oriente Médio, é ainda a guerra na Ucrânia. E a gente aprende bastante ouvindo os jornais, os telejornais falando sobre isso. Mas e o horror da guerra? O que tem por trás da guerra? Homens, mulheres e crianças, homens são mortos. Há uma mudança. Aqui Davi percebe que Deus ouviu o seu choro. Ele agora sente a aceitação de Deus e percebe que sua oração foi o quê? Ouvida.
O que a Bíblia fala do profeta Daniel? Ele estava orando e teve um momento que antes que ele terminasse a sua oração, o anjo já estava ali ao lado para responder a oração. Nós todos ouvimos a história de homens desesperados gritando por ajuda, aqueles que estão presos nos escombros de um prédio que desabou, soterrados por uma avalanche, etc. Pessoas que clamam ali naquele momento por socorro, mas é um clamor. Que alívio enorme vem sobre essas pessoas quando eles finalmente percebem que seus gritos de socorro foram ouvidos e os resgates delas foram possíveis. Eu cheguei a pregar aqui uma vez, no dia 7 de outubro do ano passado, um acidente que houve na cidade de Rolim de Moura, Rondônia, onde a minha sobrinha estava junto. O jovenzinho Brian, era um sábado à tardezinha, estava indo para a casa de uma outra irmã minha, com o pai e a família dele. O jovenzinho Brian, até hoje, já se passou de um ano, continua do mesmo jeito. A minha sobrinha, no dia 10 de outubro do ano passado, 2 dias após o acidente, ela já estava brincando, correndo, como se nada tivesse acontecido com ela. E o Brian, que eu acredito que até hoje ele não entende o que está acontecendo, 10 aninhos. E os pais do Brian, com essa dor e sofrimento, na iminência de que Deus faça um milagre na vida do Brian, do jovenzinho Brian, que saiu da igreja, do grupo de aventureiros, no sábado à tardezinha, no começo da noite, indo para casa da minha irmã, 25 quilômetros da cidade de Rolim de Moura. Mal sabia ele que lá na frente, logo ali na saída da cidade, algo terrível estava prestes a acontecer. Mas a Bíblia nos diz em Salmo 37, versículo 4, que o anjo de Deus, 34:7, que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem. Mas ali Brian, saindo da igreja, no sábado à tarde, fez o pôr do sol. E o anjo de Deus, a nosso ver, a meu ver, não fez o que deveria ter feito. Por que isso aconteceu? É uma pergunta. Não estou criticando Deus, nem os anjos. Não é mesmo, irmão? Mas haverá um momento em nossas vidas, quando Jesus voltar. Se lá no céu estivermos, saberemos os porquês. E concluo. O Salmo 6 lembra-nos não só dos efeitos trágicos do pecado em nossas vidas, mas também das bênçãos que é derramada sobre nós e o perdão de Deus. Não importa os erros que não importa os erros que eu cometi, enquanto nós vivermos, ainda há tempo de fazer as coisas certas. Por mais que seja difícil, por mais que você tenha que tomar uma decisão, sabendo que há consequências, se não for aqui agora, humanamente falando, será na volta de Jesus. É melhor que você, é melhor que eu esteja em dias, inclusive a Bíblia menciona e é claro sobre isso, quando a Santa Ceia na igreja, quando eu quero participar da Santa Ceia, mas eu tenho uma desavença com alguém da minha família, eu tenho uma desavença com alguém do trabalho, das quais eu não converso com essa pessoa, mas eu venho para a igreja e quero tomar a Santa Ceia, a Bíblia é clara. Ao invés de se tornar uma bênção na minha vida, torna-se uma maldição. Hoje aqui foram devolvidos dízimos e ofertas, sim ou não? Foi. Se eu tenho uma desavença com alguém da minha família, eu converso com seja lá qual for o irmão, com alguém do meu trabalho, eu não quero saber dessa pessoa. O dízimo que eu devolvo na igreja, a oferta que eu trago na igreja não é aceita por Deus. A Bíblia menciona, deixa ali do lado a sua oferta, o seu dízimo, volta, reconcilia com o seu irmão. Mas e se esse irmão estiver longe, e você tem o desejo de reconciliar com ele, ou quando descobrir onde ele estiver, você pedir perdão, estando certo ou errado, então você pode fazer esse pacto com Deus.
Então você pode devolver sim. E no momento oportuno, quando você tiver a oportunidade, você vai reconciliar com você. Como a Bíblia diz que se você não ver, se você não olhar para o seu pior inimigo e não ver Deus na face daquela pessoa, você é digna de quem? De Deus. A irmã vai colocar o hino final para que nós possamos cantar. E o título do sermão dessa noite foi A Súplica de um Justo. Apesar da injustiça que nós vivemos, apesar de sermos pecadores, aos olhos de Deus somos considerados justos pela nossa luta diária, como herdeiro das mansões celestiais. E você precisa ter isso em mente. E para você ter isso em mente, nós vamos nos colocar em pé agora e nós vamos cantar o hino final. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de sábado. Muito obrigado por permitir que pudéssemos estar aqui louvando e agradecendo o Teu santo nome. Entendemos pelo livro de Salmos 150, versículo 6, que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Queremos louvá-lo em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que o Pai busca tais adoradores, adoradores esses que estão dispostos a adorar
em espírito e em verdade. Estamos nesta igreja, nesta manhã de sábado. Aqui estão pessoas carentes do perdão, pessoas carentes da sua presença, pessoas das quais nesta manhã estão pedindo a unção do Espírito de Deus nas vidas delas, assim como também na minha vida. Ilumine-nos o Senhor, capacite-nos, Senhor, para que nós possamos todos os dias, enquanto o Senhor não voltar, estar preparados, para que quando o Senhor vier, nós possamos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nos aguardamos. Que cada um dos irmãos nessa manhã de sábado agora, ao retornarem nos seus lares, que elas possam retornar cheias do Espírito Santo, que teus santos anjos possam guiá-los e protegê-los. Mas deixamos aqui um pedido especial. Pedimos uma bênção à família pastoral, pedimos uma bênção à liderança local e a cada membro dessa manhã de sábado, em nome de Jesus. Amém.